Capítulo 701. Quatro caçadores. Ponto. 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 Logo após a saída das sombras, a conexão que Sun-Ni compartilhou com elas ficou fraca. Ele ainda podia sentir a existência deles, mas não muito além disso. O mesmo aconteceu com as sombras felizes e assustadoras, quando Nightmare e a Soul Serpente deixaram o alcance do Shadow Control, que havia crescido para cerca de 4 quilômetros. Ele perdeu a capacidade de percebê-los e o mundo através deles. Sun-Ni sentiu que eles estavam lá fora, em algum lugar, mas era isso. A súbita perda de poder ver e ouvir através de duas de suas três sombras foi abrupta e estridente, como se de repente ele tivesse perdido um olho ou um membro. Isso fez Sun-Ni se sentir muito desconfortável. Seu poder não apenas diminuiu severamente na ausência de seus companheiros leais, tornando-o extremamente vulnerável, mas também se preocupou com eles. Havia muitas oportunidades para mandar Saint embora para caçar sozinha no passado, mas Sun-Ni nunca o fez. O risco era alto demais, tanto para a sombra quanto para si mesmo. Eles eram mais fortes juntos. Sombras não foram feitas para se separar de seu mestre. Mas não havia outra escolha agora. Ele não sabia quando os três senhores da cadeia iriam agir exatamente, mas não havia muito tempo antes. Antes do confronto final começar, Sun-Ni teve que se tornar um diabo. Nep já era um tirano, afinal. Não seria bom deixá-la permanecer tão à frente. Com um suspiro, ele se virou e voltou para o quarto. A sombra sombria se seguiu, tentando não mostrar que também sentia a falta de seus irmãos. As sombras se foram, mas ainda havia muito que Sun-Ni tinha que fazer. Ele teve que se preparar para a batalha, tanto mental quanto fisicamente. Os próximos dias se passaram sem muita coisa acontecer. Sun-Ni treinou arco e flecha com Kai, praticou espadachim com Cassie e afiou seu domínio da lança com a ajuda de Fi. Os outros três também estavam ocupados com seus próprios preparativos. De tempos em tempos, todos os quatro saíam do santuário para caçar e colocar seu trabalho em equipe à prova. Sun-Ni também recebeu alguns fragmentos dessas pequenas expedições. À noite, ele continuou a experimentar tecelagem. No entanto, ele também teve o cuidado de dormir o suficiente. Não seria bom entrar na batalha final exausta. Depois de vários dias, enquanto Sun-Ni estava deitado na cama, o feitiço subitamente sussurrou em seu ouvido: "Você matou um monstro caído, um matador velado. Vírgula, sua sombra fica mais forte. Vírgula." Sun-Ni sentou-se e olhou para a escuridão, tenso. Então, um deles encontrou uma presa. Ele não sabia qual era, serpente ou pesadelo, ou mesmo se foram feridos na luta. Tudo o que ele sabia era que uma de suas sombras havia saído vitoriosa e não foi destruída. Após a primeira morte, os fragmentos das sombras começaram a penetrar em sua alma com frequência, fazendo com que o objetivo de formar um novo núcleo antes do confronto fatídico parecesse menos sem esperança. Enquanto isso, tudo o que Sun-Ni podia fazer era continuar. 2 semanas praticando tecelagem depois, ele poderia dizer com orgulho que havia conseguido destruir 38 das 39 memórias recebidas no Coliseu Vermelho. O único que restava era a Flotossia Esmeralda. No entanto, isso o salvou de danificar suas memórias reais, pelo menos. Após o sucesso inicial de transplantar encantamentos, Sun-Ni descobriu que não era tão fácil quanto ele pensava. Bem, nunca havia sido realmente fácil, mas agora, ele percebeu que havia mais coisas que ele tinha que considerar do que simplesmente o padrão do próprio tecido. Cada memória tinha uma certa capacidade quando se tratava de acomodar encantamentos. Quanto mais poderoso era o encantamento, mais fardo ele colocava no tecido. Para suportá-lo, os tecidos precisavam ser ancorados às âncoras, cada uma servindo como um nexo para as cordas da essência. Sun-Ni criou essas âncoras a partir de fragmentos de alma. Quanto mais ele usava, mais alto era o nível da memória e maior sua capacidade. No entanto, o posto dos fragmentos também desempenhou um papel, embora de uma maneira um pouco diferente. Além da capacidade, os tecidos também tinham um limite de intensidade que poderiam suportar. Encantamentos mais poderosos pressionam demais as cordas e as âncoras e, portanto, as cordas e as âncoras tinham que ter uma classificação alta o suficiente para suportá-la. Além disso, apenas os encantamentos mais fracos poderiam ser ativados passivamente, confiando na energia da alma ambiente da própria memória.
Todo o resto só funcionaria quando saturado pelo fluxo de essência da alma do portador. Mas isso não foi tudo. Sun Yi havia descoberto da maneira mais difícil que nem todas as memórias podiam acomodar todos os encantamentos, independentemente de terem capacidade e tolerância suficientes. Alguns simplesmente não foram feitos um para o outro. Ele suspeitava que o nome da memória e, portanto, sua natureza, tivesse um papel nisso. Ele transferiu os encantamentos sonoros, para o Silver Bell e Ordinary Rock, e também fez o Ordinary Rock, que foi capaz de repetir os sons que ouviu. Repita as palavras que Sun Yi também pensou. Ambas as mudanças melhoraram as qualidades originais das memórias, em vez de introduzir algo totalmente novo. Eles não estavam em conflito com sua natureza. No entanto, quando ele tentou fazer algo mais radical, os resultados foram desastrosos. Ele não poderia adicionar um encantamento destinado a destruir uma memória que deveria proteger, a menos que quisesse que todo o tecido se separasse. Não era fácil entender a verdadeira natureza das memórias, no entanto. O vingador do paciente, por exemplo, era um escudo, e seu objetivo era proteger seu mestre. E, no entanto, esse escudo possuía encantamentos capazes de semear devastação total no campo de batalha. Então, Sun Yi levou muito tempo, e muitas memórias desperdiçadas, para ter uma compreensão inicial das nuances de quais encantamentos ele poderia transferir e onde. A dica estava debaixo do nariz o tempo todo. O nome da memória escondia o segredo de sua natureza. Ele ainda era incapaz de compreendê-lo completamente, mas depois de destruir dezenas de memórias, Sun Yi conseguiu desenvolver um senso intuitivo que lhe permitia brilhar na direção geral das coisas, pelo menos. Não era muito, mas era alguma coisa. No início de seu quinto mês no pesadelo, Sun Yi se viu em uma ilha um tanto familiar. A alguma distância dele, uma floresta de árvores altas se erguia, a escuridão aninhada entre seus baús. A floresta parecia diferente de como tinha sido no futuro. Lá, as árvores estavam torcidas e dobradas, sua casca ficou escura e áspera. Mas aqui, eles ainda não precisavam mudar e se adaptar ao fardo devastador do esmagamento. E assim, a floresta estava alta. Os lobos, no entanto, eram mais ou menos os mesmos. A criatura do pesadelo que o atacava era do tamanho de um caminhão pequeno, com pelos tão resistentes quanto arame de aço e um focinho longo e aterrorizante. Suas mandíbulas eram largas o suficiente para morder um humano ao meio e fortes o suficiente para esmagar ossos e armaduras em pó. Quando o animal gigante pulou para ele, Sun Yi se esquivou da esquerda e permitiu que Efi se chocasse contra a criatura, com o punho enviando-o voando para o chão com um gemido. Um segundo depois, uma flecha pousou de cima, perfurando uma das patas do lobo e pregando-a no chão. Um rapier fino brilhou no ar, fazendo o mesmo com outro. Efi apareceu perto do lobo, pressionando-o com toda a sua força desumana e gritou: "Vamos! O bastardo é forte. Realmente forte." Sun Yi não os fez esperar. Saltando para a frente, ele brandiu a visão cruel e enterrou entre os 6 olhos brilhantes da abominação. Quase instantaneamente, a chama da loucura queimando neles diminuiu e depois foi extinta. Sun Yi suspirou enquanto o feitiço sussurrava: "Você matou um monstro caído, um lobo caído. Sua sombra fica mais forte. Ele não precisou da ajuda da coorte para matar um lobo pavoroso, é claro. Esses animais vis eram presas fáceis para alguém como ele. No entanto, ele exigiu a assistência deles para o que estava prestes a acontecer a seguir. Convocando as runas, Sun Yi encontrou a corda familiar delas. As runas leem: fragmentos de sombra, 3000. Ele se preparou e, um momento depois, a voz do feitiço ressoou mais uma vez: "Sua sombra está transbordando de energia. Estava na hora de ele se tornar um diabo. Ponto. 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 Capítulo 702, O Diabo que Você Conhece. Ponto. 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 Sun Yi suspirou, depois dispensou as runas, sentindo o calor familiar inflamando profundamente dentro de sua alma, ficando cada vez mais forte a cada respiração. Hef e Ika olharam para ele, curiosidade e preocupação se misturando nos olhos. Cassius silenciosamente recuperou o Cat Dancer e se virou, ouvindo a floresta escura que os cercava. Alguns momentos depois,
A garotinha perguntou. Então, o que exatamente acontece agora? Sun-Ni deu a ela um olhar sombrio. Agora vou gritar e debater por um tempo. Formar um novo núcleo é provavelmente a terceira pior dor que já experimentei. E esse foi apenas o núcleo do demônio. Condenação. Hef piscou algumas vezes. Quais são o segundo e o pior absoluto, então? Ele hesitou um pouco e depois disse grosseiramente. Atingir a linhagem de um daimon foi muito ruim. Mas a coisa mais terrível, de longe, estava vislumbrando o destino. Aquele que eu só sobrevivi por acidente. A sombra sombria estremeceu, lembrando seu passado. Sun-Ni, enquanto isso, zombou. Ser destruído pelo Cavaleiro Negro nem chegou à lista, hein? Talvez eu precise repensar minhas escolhas de vida. Naquele momento, o calor que queimava dentro de sua alma alcançou um ponto crítico, e o feitiço sussurrou em seu ouvido, sua sombra está tomando forma. Vírgula. Uma dor ofuscante explodiu em seu peito, deixando Sun-Ni de joelhos. Ele cerrou os dentes e permaneceu em silêncio, recusando-se a soltar um grito, um lamento ou até um rosnado. Não foi a primeira vez que experimentou essa dor. Embora, desta vez, fosse muito mais intensa. Uma alma humana não deveria conter muitos núcleos. Essa foi a conclusão que Sun-Ni chegou há algum tempo, pensando em como o processo de despertar era agradável e eufórico, mas ganhar novos núcleos e a linhagem de um demônio era angustiante e torturante. Os seres humanos foram feitos para seguir o caminho da ascensão, mas tornar-se um tipo diferente de criatura era contra sua natureza. E a linhagem de Oyaver era simplesmente contra toda a natureza. Era aberrante e proibida, algo que nunca deveria existir. Arg. A dor ficou mais forte, ainda mais forte. Assim como antes, ele sentia como se sua alma estivesse sendo despedaçada, algo subindo de suas profundezas e cortando seu próprio ser com suas bordas afiadas. No entanto, Sun-Ni estava acostumado a esse tormento. Ele aceitou, permitiu-se dissipar e suportou. No entanto, então, algo totalmente inesperado aconteceu. Enquanto sua alma passava por uma transformação, seu corpo também seguiu o exemplo, pegando-o de surpresa. Desta vez, Sun-Ni não conseguiu reprimir um grito e caiu no chão em convulsões. Hef e Ika olharam para ele com preocupação. Amaldiçoe. O que diabos? Parecia que seus ossos estavam quebrando, seus músculos estavam rasgando e sua pele estava pegando fogo. Sun-Ni arranhou o chão, depois levantou a cabeça e soltou um rugido ensurdecedor e furioso. Enquanto atravessava a floresta, o rugido mudou, ficando mais baixo e mais assustador. Finalmente, uma eternidade depois, o calor que consumia sua alma esfriou e seu corpo torturado foi libertado da gaiola do sofrimento. Ensolarado exalava grosseiramente, depois relaxava e permanecia deitado na grama, imóvel. A voz do feitiço ressoava da escuridão, ecoando entre as árvores antigas, sua sombra está completa. Vírgula. E alguns momentos depois, ele ouviu outra voz, essa suave e infantil. Droga! Ele é ainda maior agora. Sun-Ni levantou-se lentamente, com a intenção de dar uma olhada em suas runas. No entanto, mesmo antes disso, ele percebeu que algo era diferente. O chão estava consideravelmente mais abaixo do que antes. Hã? Hef e Ika estavam olhando para ele, esquecendo a tarefa de tomar cuidado com um possível ataque. Felizmente, Cassie ainda estava vigilante. Sun-Ni franziu a testa, depois olhou para baixo para dar uma olhada em seu próprio corpo também. Parecia que, porque ele estava no corpo de uma criatura, a transformação em um diabo também a mudou. O demônio das sombras. Diabo. Ficou ainda mais alto, agora com quase 3 metros de altura. Sua pele havia se transformado em um tom mais escuro de cinza, e suas garras pareciam cortadas de murion brilhante. Através dos olhos de sua sombra, Sun-Ni podia ver que seus chifres haviam crescido mais e mais nítidos também. Mais do que isso, havia agora 4 deles. Bem, 3 anos e meio, considerando que um havia sido quebrado na luta feroz com a donzela de guerra acendida Yude. E seus olhos, que eram inteiramente negros anteriormente, agora pareciam 2 poças de escuridão sinistra. O peão das sombras tinha sido assustador antes, mas agora ele era simplesmente aterrorizante. Mesmo o próprio Sun-Ni não ficaria feliz em conhecer esse demônio imponente em uma noite sem lua. Hef balançou a cabeça e depois desviou o olhar. Meu pescoço dói de olhar para você.
É assim que todos se sentem quando estão falando comigo? K hesitou, sorriu um pouco. Ah, bem. Isso pressupõe que eles estejam olhando para o seu rosto. A garotinha bufou. Uau! Bom. Você está saindo demais com Sun-Yi, ao que parece. Ou, comigo? Ignorando seus golpes, Sun-Yi olhou curiosamente para o chão. Ele ganhou uma nova sombra, afinal. Qual seria sua personalidade? Duas sombras idênticas de um demônio de 4 braços estavam lá, olhando um para o outro. No entanto, para Sun-Yi, eles pareciam muito diferentes. Um era sombrio e brilhante, cheio de mau humor e desdém. O outro também estava cheio de desdém, mas de outro tipo. De alguma forma, o novo cara conseguiu parecer nobre e galante, apesar de ser a cópia exata da outra sombra, olhando-a com desprezo arrogante. Eles tinham exatamente a mesma altura e, no entanto, a sombra altiva de alguma forma fazia parecer que estava olhando para o sombrio. E para todos os outros, aliás. Quando a sombra assustadora apareceu, ela perdeu a disputa pela sombra sombria. A sombra altiva, no entanto, não parecia nem um pouco impressionada. Era como se o próprio pensamento de desviar o olhar estivesse embaixo. Então, os dois continuaram fazendo furos um no outro com olhares desdenhosos, imperturbáveis. Sun-Yi gemeu, depois cobriu o rosto com uma mão. Oh, deuses! Há 2 deles agora. Observando o concurso, Sun-Yi suspirou. Ele estava começando a sentir falta da sombra feliz, daquele tolo sem esperança, algo que nunca pensou que ele jamais sentiria. Balançando a cabeça, Sun-Yi desviou o olhar das sombras e convocou as runas. Os símbolos familiares brilhavam no ar à sua frente. Nome, sem sol. Nome verdadeiro, perdido da luz. Posição, desperto. Classe, diabo. Núcleos das sombras, 47, fragmentos de sombra, 04.000, Um sorriso cansado, mas satisfeito, apareceu em seus lábios. Com um 4º núcleo, seu poder aumentaria significativamente. Suas reservas essenciais haviam crescido, a gama de controle de sombras havia se expandido e, o mais importante, ele agora tinha uma sombra adicional para aumentar a si mesmo, suas memórias ou suas sombras. Ele poderia aumentar suas proezas físicas em 5 vezes ou enviar uma para Saint, Serpente Nightmare enquanto deixava uma para si. E isso não foi tudo. A Soul Serpente evoluiu sua classe quando Sun-Yi o fez, por isso deveria ter se tornado um diabo também. Isso tornaria o mais poderoso traço, pelo menos em termos de status puro, sombra dele. Sem perder tempo, Sun-Yi convocou as runas da serpente. Um pouco tenso, ele leu. Sombra, serpente de Soul, classificação das sombras, acendida. Classe das sombras, diabo. Atributos das sombras, guia das sombras, arma da alma, besta da alma, Sun-Yi estava feliz e preocupado. Fico feliz porque sua sombra alcançou uma nova classe, mas preocupada porque ele não viu nenhum novo atributo. A transformação em um diabo deveria presentear criaturas terríveis e poderes não naturais. No entanto, a serpente era um pouco estranha a esse respeito. Ele havia recebido uma nova habilidade fora de ordem ao subir para um novo posto. Então receberia alguma coisa agora. Felizmente, ele estava errado ao temer. Parecendo mais baixo, Sun-Yi viu algumas novas runas entre as habilidades da serpente. Habilidades com sombras, aço serpentino, reaver de alma, graça de sombras, sem forma, formulês, era novo. Sun-Yi concentrou-se nele e estudou a descrição curiosamente. Momento depois, um som estranho escapou de seus lábios. As runas leem, sem forma, descrição da habilidade. Quando na forma da besta da alma, a serpente pode assumir a forma de qualquer sombra contida na alma de seu mestre, herdando todos os poderes e habilidades. A sombra deve ser do mesmo ou menor posto e classe que a serpente da alma para que a transformação ocorra e não será consumida no processo. Ponto. 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 Capítulo 703. Caminho de volta. Ponto. 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 Logo depois de se estabelecer em seu corpo novo e aprimorado, Sun-Yi descartou suas sombras. Ele esperava que eles retornassem instantaneamente aos seus núcleos, mas desta vez houve um atraso.
Parecia que ele tinha que esperar algum tempo antes que Saint, Nightmare e a Soul Serpente retornassem. E havia sombras felizes e assustadoras. Os pobres teriam que voltar da maneira usual, deslizando pelo reino da esperança, uma ilha de cada vez. Eles eram rápidos e sorrateiros, então Sun-Yi não estava muito preocupado com eles. Ele também sabia que as sombras sempre se sentiam em que direção seguir para retornar ao seu mestre. Sun-Yi havia adquirido esse conhecimento há um tempo, quando seus experimentos com Shadow Step deixaram o cara sombrio fora do alcance do Shadow Control. O Sombra voltou rapidamente, agindo ainda mais petulante e mal-humorado do que o habitual. Seu humor só piorou quando Sun-Yi decidiu tentar repetir o acidente mais algumas vezes, apenas para ter certeza. Mas, como resultado, ele aprendeu que, uma vez separadas dele, as sombras sempre tentavam encontrar o caminho de volta ao seu mestre, de alguma forma sentindo onde ele estava. E falando de sombras, o recém-chegado ativo ainda agia de maneira descuidada, irradiando uma certeza desdenhosa de que era, sem dúvida, melhor e mais distinto do que todos, e tudo, de todas as formas imagináveis. Sun-Yi balançou a cabeça e silenciosamente ordenou que a sombra ativa se envolvesse em torno de seu corpo, o que aconteceu. Mas não antes de dar uma olhada que expressava claramente o quão completamente abaixo de seu cara arrogante considerava uma tarefa tão trivial. Os membros da coorte já haviam coletado os fragmentos de alma das abominações mortas, então não havia mais nada na ilha. Eles começaram a jornada de volta ao santuário e retornaram ao entardecer. No caminho, Sun-Yi estava tentando se acostumar com seu novo físico. Claro, o peão das sombras havia se tornado mais alto e mais poderoso. Mas como efeito colateral disso, ele teve que reaprender a se mover nesse corpo imponente novamente. O choque não foi tão terrível quanto quando ele apareceu pela primeira vez no pesadelo, mas ainda exigiria algum tempo para Sun-Yi ser capaz de ajustar sua mentalidade e técnica de batalha para essa nova circunstância. Cansados após o dia de caça às criaturas do pesadelo e atravessando as correntes celestiais, os quatro se separaram para ir para seus quartos. Chegando à sua, Sun-Yi caiu na cama. O que não era um pouco curto demais para ele. E olhou para o teto por algum tempo, sentindo-se inquieto e sombrio. Hoje, ele havia conseguido algo que nunca pensou que seria possível em tão pouco tempo. Ele formou o quarto núcleo das sombras e se tornou um diabo. Ele agora era mais poderoso do que nunca, com 3 poderosas sombras ao seu lado, um arsenal de memórias poderosas à sua disposição, e até possuindo um conhecimento nascente de feitiçaria e tecelagem. De fato, Sun-Yi suspeitava que nunca houvesse um despertado tão poderoso quanto ele. Exceto, é claro, por Mordred. Pelo menos até Nepis voltar de se perder no reino dos sonhos e se despertar. E, no entanto, ele não pôde deixar de se perguntar: isso seria suficiente para o que estava por vir? E se ele sobreviver ao pesadelo, ainda seria possível esconder suas forças e evitar o olhar dos soberanos? Atormentado por essas perguntas, Sun-Yi permaneceu acordado por um longo tempo e finalmente caiu no abraço do sono superficial. Quando a manhã chegou, ele abriu os olhos e sentiu instantaneamente uma diferença. Seu coração parecia, à vontade, de alguma forma, completo. Suas sombras haviam retornado enquanto ele dormia. Felizmente, os 3 haviam sobrevivido à tarefa. No entanto, eles não estavam ilesos. Tanto o pesadelo quanto a serpente da alma tinham muitas feridas, e alinhados nas chamas negras de seus núcleos, adormecendo quando seus corpos se restauravam. Saint também foi espancado, mas em menor grau. Mesmo que ela não tivesse a companhia de uma sombra, o cavaleiro taciturno se saiu muito melhor que os outros 2. Bem, isso não foi uma surpresa. Ela possuía atributos que a tornavam tremendamente robusta e durável, afinal. Além disso, Saint era Saint. De qualquer forma, ela iria curar e se recuperar muito mais rápido. As sombras felizes e assustadoras também haviam retornado e agora estavam encarando seu novo irmão traço, o primeiro com uma emoção encantada, o segundo com um fascínio sombrio e perturbador. A sombra ativa ignorou seus olhares e fingiu que os outros não existiam, olhando para além deles com indiferença impecavelmente desdenhosa. Que personagem! Sun-Yi sorriu, depois ordenou que as 3 sombras se envolvessem em torno de seu corpo, deixando apenas a sombria no chão. Finalmente, sentindo-se como ele, saiu da cama, se refrescou e foi encontrar Noctis. Havia muito que discutir. Quando ele viu o feiticeiro, no entanto,
As palavras morreram em sua língua. Noctis não estava a bordo de seu navio voador, nem estava à beira da ilha, esculpindo suas terríveis estátuas. Em vez disso, o imortal transcendente havia retornado à sua residência pela primeira vez. A porta de madeira estava aberta e as bonecas de marinheiro deixavam Sun-Ni passar sem poupar um único glace. O interior dos aposentos do feiticeiro mudou mais uma vez. O chão estava rachado e quebrado, montes de fragmentos de pedra caindo para cima, como se fossem deslocados por algo subindo de baixo. O círculo de runas também foi quebrado, desprovido de qualquer essência e totalmente vazio. Isso, no entanto, não foi o que assustou Sun-Ni. O que o fez tropeçar, em vez disso, foi que Noctis não estava segurando um copo de vinho, como havia sido seu hábito. Em vez disso, o feiticeiro assobiava uma música despreocupada. E se preparava chá. Ensolarado congelou. Oh, merda! O que o feiticeiro disse a ele logo depois que se conheceram. Reúna as facas, inicie uma guerra contra a cidade do Marfim e o Coliseu Vermelho, mate todos os senhores da cadeia, desafie o Senhor da Luz, quebre a vontade dos deuses, solte o demônio do desejo de sua prisão. E tome uma xícara de chá. Mas então Noctis se corrigiu. E disse que ele provavelmente deveria tomar chá primeiro. Ensolarado engolido. Está começando. Ponto. 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 Capítulo 704. Uma xícara de chá. Ponto. 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 Enquanto Sun-Ni estava parado, petrificado com o que viu, Noctis terminou de preparar o chá e derramou o líquido âmbar em uma bela xícara de porcelana. Então, o feiticeiro levantou-o no rosto, inalou o vapor perfumado e soltou um suspiro satisfeito. Então, percebendo um convidado inesperado, ele olhou para Sun-Ni e sorriu. Sem sol. Que surpresa agradável. Espere. Algo sobre você mudou? O feiticeiro inclinou a cabeça com uma expressão confusa, estudou a figura imponente do Diabo das Sombras por alguns momentos e, de repente, se iluminou. Oh! É a sua buzina. Quando você quebrou? Realmente. Foi isso que ele notou. Sun-Ni olhou para o copo nas mãos do imortal e agarrou a rocha extraordinária. Ele realmente não precisava segurar a memória para usá-la, mas, no momento, Sun-Ni estava experimentando uma necessidade desesperada de se apegar a algo. Qualquer coisa. Respirando cuidadosamente, ele agarrou o roaque e disse roucamente. Ponto de volta ao templo do cálice. Você está bebendo chá? Noctis permaneceu um pouco, olhou para a xícara e depois sorriu. Que observação prudente. Venha. Não vamos deixar esse bom chá esfriar. Com isso, o feiticeiro virou-se e seguiu mais fundo em sua residência, gesticulando para Sun-Ni seguir. O bule voou no ar e pairou acima do ombro do imortal também. Assim que Sun-Ni deu um passo à frente, Noctis se virou de repente, olhou para ele com uma expressão estranha e disse. Isso. Tente não pisar em nada que pareça ser. Na verdade, apenas não se mexa. Não queremos que nada aconteça, certo? Naquele momento, a câmara tremeu novamente e mais rachaduras apareceram no chão de pedra. Sun-Ni olhou para baixo com uma expressão sombria, depois suspirou e usou o Shadow Step para aparecer perto do feiticeiro. Por quê? O que há lá embaixo? Noctis sorriu. Oh, nada. Apenas uma lembrança de um velho amigo. Não se preocupe com isso. Sun-Ni, no entanto, se preocupou. Ele não era um completo tolo. O vasto círculo de runas, o dilúvio torrencial de essência da alma com o qual o feiticeiro a saturou, a poça de sangue que as pedras antigas haviam absorvido, tudo isso apontava para algo terrível sendo preso, ou talvez criado, ali na escuridão da terra. No entanto, ele pensou melhor em fazer perguntas e simplesmente seguiu Noctis até as escadas de pedra situadas do outro lado da câmara. Usando-os, eles subiram ao topo do ringue de menires gigantes e sentaram-se em uma elegante mesa de madeira. O feiticeiro recostou-se em sua cadeira, olhou para a vista deslumbrante do Reino da Esperança e tomou um gole de chá com uma expressão de profunda satisfação em seu rosto. Sun-Ni permaneceu por alguns momentos, dando tempo a Noctis para se divertir e depois perguntou. Começou, não foi? Os outros senhores da cadeia, eles estão prontos para agir? O feiticeiro tomou outro gole,
suspirou e depois disse em um tom relaxado. Oh, de fato. Suspeito que o arauto deles chegue em alguns dias. Então, você pode querer relaxar um pouco. Aproveite o chá. Este provavelmente será o último momento de paz que você terá por um tempo, sem sol. Ou talvez até o último. Sun Yi permaneceu em silêncio por um longo tempo, uma infinidade de questões importantes pressionando sua mente. Mas então, ele simplesmente balançou a cabeça, perseguiu-os e derramou um pouco de chá em um copo delicado que estava sobre a mesa, como se estivesse esperando por ele. Nenhum deles falou por um tempo, desfrutando da bebida perfumada e da bela vista das ilhas voadoras em paz. Apesar da destruição que se aproximava, o mundo parecia tranquilo e quente aqui, no parapeito do santuário. Depois de um tempo, Noctis suspirou e disse em tom melancólico. Eu vou sentir falta disso, eu acho. Então, ele olhou para Sun Yi e perguntou com uma pitada de curiosidade em sua voz. Diga-me, sem sol, por que você está aqui? Não é surpresa que alguém como eu queira libertar Hope. Mas o que obrigaria uma sombra como você a tentar também? Você deve conhecer o risco. Sun Yi permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois suspirou. Para dizer a verdade, eu realmente não sei. Eu costumava saber, ou pelo menos pensar que sabia. Eu tinha desejos elevados. Crescer mais forte que os outros, libertar-se das cadeias do destino. E talvez eu ainda abrigue esses desejos. Mas depois de chegar a esta terra amaldiçoada e ser moída em pó por ela, agora, tudo está tão claro. E meus ardentes desejos de repente parecem tão ausentes. Ele parou, olhou para baixo e acrescentou uniformemente. Ou talvez seja apenas eu quem está faltando. E perdido. Noctis olhou para ele, tomou um gole de chá e perguntou com um sorriso curioso. O que você acha que está faltando? E pelo que você está perdido? Sun Yi não falou imediatamente, deixando a pressão da Flau se construir dentro de sua alma por alguns momentos. Então, ele disse com um sorriso. Como eu deveria saber? Se eu tivesse uma resposta para isso, não estaria me sentindo assim, estaria? Ele riu e depois perguntou. Você já ouviu a lenda de um herói chamado Odisseu? Noctis piscou algumas vezes e depois balançou a cabeça. Nunca ouvi falar desse cara. Uma lenda, sério? Hã? Estranho que algum herói de terceira categoria que eu nem conheço tenha uma lenda inteira para si mesmo. Sun Yi sorriu e disse. Um bom amigo me disse essa lenda. Odisseu passou 10 anos longe de casa, travando uma guerra em uma terra distante. E então, ele passou mais 10 anos tentando encontrar o caminho de volta para casa. Ele perdeu todos os seus amigos e sofreu inúmeras dificuldades, enfrentando monstros terríveis e seres perigosos de todos os tipos. Mas ela nunca desistiu e acabou voltando para casa. Para Ítaca. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão distante. Depois de alguns momentos de silêncio, Sun Yi suspirou. Também me sinto como Odisseu, às vezes. Perdido em uma terra distante. Só que, ao contrário dele, não tenho um lar para onde querer voltar. Não tenho nada pelo que lutar, além de salvar minha pele, manter meus amigos vivos e talvez viver um pouco melhor que um animal selvagem. Alguém pode realmente estar perdido, se não pertence a lugar algum? Noctis tomou um gole de seu chá, ponderou solenemente um pouco e depois disse pensativamente. Entendo. Eu entendo. Então o que você falta é uma casa. É por isso que você está tentando libertar Hope. Para conseguir uma casa. Espere. Sem sol, você está tentando dizer que deseja recuperar a Torre do Marfim? Sun Yi engasgou com o chá e depois olhou para o feiticeiro com indignação. O que até? Não, não é isso que estou dizendo. Lar é apenas uma metáfora, seu tolo imortal. Noctis piscou algumas vezes e depois perguntou com uma expressão inexpressiva. O que é uma metáfora? Sun Yi olhou para ele por alguns momentos, depois bufou e abriu a boca, pretendendo responder. Antes dele, no entanto, um barulho alto de correntes ressoava no ar, e todo o santuário estremecia um pouco abaixo deles. Não. Era a própria ilha. A ilha inteira tremeu. Sun Yi congelou e depois perguntou, sua voz tensa e sombria. O que? Diabos? Foi isso? Noctis calmamente terminou seu chá, fechou os olhos com prazer por um momento e depois olhou para o oeste. É o arauto deles, eu acho. Ele parece ter chegado mais cedo do que eu esperava. Ah, que problema.
Nós nem sequer bebemos o pote inteiro. Ponto. 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 Capítulo 705, Edolf Tissun. Ponto. 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 Noctis suspirou, depois colocou o copo vazio sobre a mesa e levantou-se. Ele endireitou as dobras de sua roupa de seda, depois balançou a cabeça com um leve sorriso e atravessou a planície de pedra dos menires. Sun se esforçou para alcançá-lo, cheio de apreensão. A primeira coisa que ele disse ao feiticeiro, no entanto, não teve nada a ver com o mensageiro dos senhores da cadeia. Uma metáfora é uma figura de linguagem. Como uma analogia. Noctis olhou para ele com surpresa. Devo dizer que a sua compostura é louvável, sem sol. No entanto, você realmente acha que isso é muito importante agora? Vem agora. Precisamos conhecer nosso visitante antes que ele chegue ao santuário. O feiticeiro gesticulou na silhueta do navio voador que pairava a alguma distância, quase na mesma altura que eles. Sun convocou a ala negra e depois disse. Não. Eu não. Por que não podemos encontrar o arauto aqui? Não, espere. Se ele ainda nem chegou ao santuário, por que a ilha está tremendo? Noctis encolheu os ombros e subiu graciosamente no ar, voando em direção ao navio. O que significa que ele estava usando para fazê-lo, Sun não sabia. Tudo o que ele podia fazer era pular o mais alto que podia e depois deslizar para frente. O feiticeiro olhou para ele e disse sombriamente. Se encontrarmos o arauto aqui, meu belo santuário pode, bem, ser danificado. Isso não faria. Quanto ao motivo pelo qual a ilha está tremendo, acho que vamos ver. Logo, eles pousaram no convés. As bonecas de marinheiro já haviam levantado as velas e estavam correndo, preparando o navio para a partida. Cassie, Kai e Fia também estavam lá, embora parecessem ter chegado apenas momentos antes de Sun e Noctis. Quando Sun olhou para eles com uma pergunta silenciosa, Hefi simplesmente acenou para Cassie. O mistério de sua rápida reação foi facilmente revelado. O feiticeiro foi para a popa do navio voador sem perder tempo e assumiu sua posição como Kibernetes, o guia que dirigia o navio enquanto voava pelo ar. A embarcação antiga não tinha volante, é claro, e contava com 2 remos de direção, situados na parte traseira. Havia um círculo único inscrito entre os remos. Noctis entrou, virou-se, inclinou-se confortavelmente na superfície interna dobrada do alto brilho e colocou as mãos nos remos com uma expressão relaxada no rosto. Um momento depois, o círculo brilhava com a luz etérea. O navio voador tinha que ser controlado tanto fisicamente quanto com a essência da alma. Havia caminhos de energia invisíveis abrangendo todo o comprimento, todos levando as raízes da bela árvore que crescia em torno do mastro principal. Felizmente, foi a árvore que produziu o tremendo fluxo de essência necessário para impulsionar a embarcação através do ar, e não os kibernetes. Caso contrário, Cassie nunca seria capaz de voar no futuro. No entanto, o piloto ainda precisava controlar esse fluxo e servir como seu nexo, portanto, apenas um despertado poderia fazê-lo. Ponto 1 Transcendente. Noctis enviou sua própria essência ao círculo único, conectando sua alma ao navio, e o navio antigo começou a se mover lentamente, ganhando velocidade quando o vento encheu suas velas. Segurando os remos com um sorriso despreocupado, o feiticeiro olhou para Cassie e disse. Canção dos Caídos, minha senhora. Você queria observar como eu controlo essa beleza? Aqui está sua chance de ver um mestre no trabalho. Na verdade, não há timoneiro mais habilidoso e distinto do que eu em todo o reino da esperança. Concedido, este voo não será muito longo. De repente, ele ficou em silêncio, olhou para a garota cega com uma expressão culpada no rosto e depois desajeitadamente limpou a garganta. Bem, acho que ver era a palavra errada para usar. HMM. Cassie permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois disse de forma neutra. Estou acostumado a isso. Não se preocupe. Sabendo que a jovem estava interessada no navio voador e em seus mistérios, Sun deixou os dois sozinhos e caminhou para o lado, olhando para longe com um olhar tenso no rosto. Noctis não conseguiu explicar por que a abordagem do arauto fez o santuário tremer, mas Sun teve uma ideia. As ilhas estavam todas conectadas umas às outras pelas cadeias celestiais e, portanto, qualquer tremor forte se espalhava para fora como uma onda. A questão era:
o que poderia ter causado um terremoto forte o suficiente para eles sentirem de várias ilhas. Talvez um colosso de aço gigante possa. Ele cerrou os dentes. Um mensageiro dos senhores da cadeia. Isso foi uma piada. Noctis convenientemente não mencionou que esse arauto seria um daqueles senhores. E o que diabos o feiticeiro quis dizer, dizendo que eles tinham que encontrar o arauto em outro lugar, para evitar danificar o santuário? Eles não estavam simplesmente indo falar. Era para isso que eram os mensageiros, não eram, para entregar palavras. Quando várias ilhas passaram por baixo do navio em alta velocidade, ele de repente avistou uma especialmente familiar. Claro, nesta época, parecia diferente. A Ilha da Mão de Ferro ainda era bastante grande e coberta por grama macia, mas as antigas colunas de pedra que haviam sido quebradas no futuro ainda permaneciam altas, formando 3 círculos concêntricos. De cima, eles parecem um relógio de sol gigante. Ou mundial, talvez. E, é claro, não havia mão de ferro colossal no centro da ilha, para dar o nome peculiar. Pelo menos ainda não. Sun Yi de repente sentiu arrepios frios escorrerem por sua espinha. Ele não teve tempo de pensar mais sobre isso, no entanto, porque, naquele momento, algo mais atraiu sua atenção. A alguma distância, envolto na neblina do amanhecer, ele podia ver a ilha vizinha. Atualmente, estava em uma posição mais alta que eles. A ilha balançou repentinamente e uma pequena figura humana pulou de sua borda. Ou melhor, parecia pequeno por causa da distância. Sun Yi sentiu Ka crescer imóvel e tenso ao seu lado. Quando o sol brilhou em sua superfície de aço, a figura voou pelo ar, cobrindo uma distância inimaginável com seu salto. Parecia estar se movendo lentamente, mas Sun Yi sabia que isso era apenas uma miragem causada pela escala das coisas. E, de fato, a figura radiante cresceu cada vez mais a cada momento, transformando-se em um brilhante gigante de aço à medida que se aproximava. Facilmente rompendo vários quilômetros com seu salto, o gigante pousou na superfície da Ilha da Mão de Ferro, fazendo com que tudo se agitasse de lado e balançasse. As correntes celestiais sacudiram amplamente e uma nuvem de detritos foi levantada no ar. Não prestando o caos, ele causou atenção. O colosso se endireitou lentamente, ficou imóvel e depois virou a cabeça levemente. Ele estava olhando diretamente para o navio voador, nenhuma expressão escrita em seu belo rosto de aço, 2 sóis refletindo na superfície polida de seus olhos de aço. O príncipe do sol veio entregar uma mensagem a Noctis. Ponto. 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 Ponto.